Olá, que bom que você está aqui, que bom que você está começando essa jornada com a gente. Nós estamos lançando o curso Geração de Servos. Como eu tenho dito aqui na igreja, Geração de Servos tem dois propósitos. Um é gerar, no sentido de nós termos, é como uma gravidez, né? Você gera um nenê, então nós precisamos gerar servos, e geração também, porque cada um de nós nascemos em anos diferentes, isso nos coloca em gerações diferentes, e cada uma dessas gerações precisam, e aí o servo nos dois casos é servo, né? Servirmos como Jesus serviu. Nós estamos começando uma matéria por mês, então cada mês nós vamos ter uma matéria. A matéria desse mês de agosto, nós temos uma visão cristã do mundo, tá? Visão cristã do mundo. E talvez você me pergunte, então, por que começar estudando justamente mundo, né? Porque o mundo, a grande questão é como nós vemos e percebemos o mundo, tá? Porque se você olhar no dicionário, o dicionário vai dizer que mundo fala de pessoas, mas mundo também fala do globo terrestre, fala do universo, inclusive fala de eras, de tempo, justamente como a Bíblia. A Bíblia, no seu trato de mundo, com algumas palavras no grego principalmente, do Novo Testamento, ela abrange tudo isso que nós encontramos na definição do dicionário. Então hoje, nessa primeira videoaula, tá, eu quero começar vendo o mundo na ótica bíblica. Então nós precisamos entender que nós vamos trabalhar nessa matéria, analisar o que a Bíblia tem para nos ensinar sobre a visão de Deus do que é realmente mundo nas suas diversas facetas. Eu só quero enfatizar por que bíblica, e eu vou ler dois textos aqui. 2 Timóteo 3,16 e 17, fala que toda a escritura é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Essa palavra inspirada, na verdade, ela significa, ela é soprada por Deus. Então, cada autor da Bíblia, ele recebeu um sopro, como se fosse soprar a resposta, né? Ele foi ajudado pelo Espírito Santo. Ele manteve as suas técnicas de escrita, sua personalidade, mas toda essa informação veio de Deus. Pedro já é um pouquinho mais contundente nisso, quando lá em 2 Pedro, no capítulo 1, no final do capítulo, né, 19 a 21, ele diz: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Eu estou lendo esses dois textos porque a Bíblia, ela traz revelações sobre o que Deus pensa nessa questão de mundo. Porque hoje nós temos algumas ideias equivocadas, temos ideias boas que batem, inclusive com as Escrituras. Mas tem coisas que nós precisamos realmente analisar, né? Então, eu só coloquei esses dois versos porque durante esse curso de geração de servos, nós vamos buscar respostas para N assuntos, né? Porque cada matéria são assuntos diferentes, cada mês, mas nós vamos sempre buscar dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, dentro da revelação de Deus, as respostas que nós precisamos. Então, nós precisamos entender, inclusive quando nós falamos sobre mundo, e hoje nós não vamos entrar em tanto detalhe de algumas das definições achadas na Bíblia, nós vamos ficar mais com o que eu já falei, né? O que o dicionário disse, que fala sobre pessoas, o globo terrestre, o universo, eras, tempo, né? Realmente a Bíblia concorda, ou
dicionário concorda com a Bíblia, né? Então já bate isso. Mas o que eu quero estabelecer nessa primeira aula é algo dentro do seu coração. Eu quero trabalhar algo dentro do seu coração antes de realmente trabalhar o tema em si, que é realmente essa questão de uma visão cristã do mundo. Eu vou usar a cultura como exemplo, né? A cultura, ela é um conjunto de conhecimentos, de costumes, de crenças, de padrões, de comportamento adquiridos e transmitidos, geralmente socialmente. E é isso que caracteriza um grupo específico, tá? Um grupo social específico. Então, por que eu estou falando de cultura? Porque o nosso mundo, ele é composto de pessoas e ele é composto de diversas culturas. E o que eu tenho visto muito acontecer nos últimos tempos é que muita gente está interpretando a verdade não à luz da Bíblia, não à luz das Escrituras, mas elas estão interpretando de acordo com a verdade que elas determinam. Então, na verdade, nessa primeira aula, que é também a primeira aula do curso todo de geração de servos, eu quero deixar bem claro com você, quase no nível de bate-papo aqui, eu quero deixar bem claro que nós precisamos realmente selar no nosso coração que as respostas que nós precisamos para as questões da vida, não só as grandes questões como os filósofos falam, né, sobre de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui, porque a Bíblia responde tudo isso, ela tem respostas muito concretas e muito viáveis para tudo isso. Mas ela tem respostas para muitas coisas que nós estamos enfrentando hoje. Né, o racismo, a questão de gênero, a Bíblia fala de tudo isso também. Então, o que eu quero estabelecer nessa primeira aula é que quando nós formos olhar para o mundo, e se o mundo é tudo isso, né, que o próprio dicionário já diz, que não são somente pessoas, mas envolve também a Terra, o globo terrestre, envolve todo o universo, envolve as eras, né, os tempos, o que já foi, o que ainda vai vir, e tudo isso. Então, nós precisamos entender e selar uma coisa muito forte no nosso coração. E é o quê? Nós precisamos realmente resolver algo com relação à palavra de Deus. E isso ficou muito forte no meu coração, pensando no currículo para esses meses que nós vamos estar juntos nesse curso de geração de servos. E pensando, porque muitas vezes você confessa Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, mas você continua vivendo no mesmo lugar que você vive, você continua ou indo na mesma escola que você já continua, né, frequentando, ou você vai para o mesmo trabalho, ou você tem que deparar com certos valores que depois que você começa a conhecer a palavra de Deus, você começa a ver que há certos conflitos entre o que realmente a palavra de Deus está dizendo e pedindo e aquilo que você já vinha praticando ou até aquilo que você aceitava como verdade. Então, o que eu quero realmente estabelecer é algo que é muito simples, esse conceito, mas ele é importante para nós vermos e continuarmos nesse estudo mesmo aqui sobre mundo e depois os outros estudos. Nós precisamos de um filtro. Então, eu usei a cultura como exemplo, mas até o nosso conceito de mundo cabe aqui também. Nosso conceito de valores, nosso conceito de ética, todos eles entram dentro desse mesmo pensamento. Muita gente, quando vai filtrar seus pensamentos, ou filtrar seu entendimento, ou filtrarem aquilo que eles vão estabelecer como suas verdades, geralmente eles vão filtrar a Bíblia, a palavra de Deus, através desses conceitos já estabelecidos. E o que eu quero que você entenda é que nós, como crentes em Cristo Jesus, por mais forte que sejam os nossos entendimentos, por mais forte que sejam as nossas crenças, e por mais forte que
estejam arraigados em nós, uma vez que nós confessamos Jesus realmente como Salvador e Senhor das nossas vidas, nós temos que voltar para as Escrituras e nós temos que buscar ali, com auxílio do Espírito Santo, nós precisamos entender quais são as verdades ali estabelecidas. E essas verdades são as verdades que nós precisamos abraçar. Porque muitas vezes, se nós filtrarmos, por exemplo, a cultura pela Bíblia, então certos atos nós vamos rejeitar. Por quê? Porque a cultura já aceita isso, mas a Bíblia não. Então, se nós estamos filtrando pela cultura, então nós vamos rejeitar o que a Bíblia está dizendo. Eu vou dar um exemplo. Casamento, divórcio. A Bíblia tem uma posição clara sobre isso. Aborto, a Bíblia tem uma posição clara sobre isso. Então, eu podia aqui enumerar várias coisas, mas o problema está que nós precisamos pegar, seja valores culturais, seja valores na ótica do mundo, nós precisamos passar pelo filtro da Bíblia, da Palavra de Deus. Por quê? É como Pedro disse, isso não veio de nenhuma profecia, essas profecias não veio de nenhuma interpretação pessoal, elas são de origem da vontade de Deus, não da vontade humana. Elas foram impelidas, o soprado lá, né, de Timóteo, que Paulo fala lá para Timóteo, é o soprado ali pelo Espírito Santo. Então nós temos que entender que as coisas que Deus estabeleceu na Bíblia, tá? E eu acho que é difícil talvez você entender tudo que a Bíblia tem, mas se você começar a estudar, procurando respostas para certas situações no mundo que a gente vive, você vai achar essas respostas que você precisa dentro dos princípios, dos preceitos, das verdades estabelecidas pela Bíblia, pela Palavra de Deus. E quando você achar ali, então você tem que usar isso como filtro para julgar se aquilo realmente que o mundo está oferecendo, aquilo que a cultura está oferecendo, realmente é bom e se realmente é viável e se realmente é correto. E não ao contrário, eu não posso filtrar a Bíblia por esses valores. Tá? Muita gente está filtrando os seus valores pelo que eles acham. Então eles estão dizendo, eu sou dono da verdade. Mas a Bíblia, ela se apresenta como uma verdade revelada por Deus a nós. E nós precisamos crer nisso, nós precisamos resgatar isso, para que todo o estudo que nós vamos fazer pela frente, nesse curso de geração de servos, realmente tenha valor. E fique atento ao fato de, porque nós vamos, né, vai ser Bíblia, Bíblia, Bíblia. Né? Nós vamos atrás do que Deus está nos dando, do que Deus nos revelou, para justamente nós podermos falar sobre cada assunto com propriedade. Ok? Então vamos fazer uma oração, nós vamos já encerrar essa primeira aula, porque essas aulas são contínuas, né? Então a próxima vai continuar em cima do que a gente falou aqui, mas vamos só encerrar esse momento. Pai, eu peço que o que foi dito aqui possa fazer muito sentido para cada um. E, ó Deus, aqueles que estão em dúvida entre talvez a pressão que o seu grupo de pessoas, ou como um jovem na escola, ou alguém no trabalho, e olha para a tua palavra e ela diz uma coisa, mas a pressão do que são os valores praticados ali é outra. Pai, que nós sempre possamos ir para o lado da tua palavra, que nós possamos sempre ir para o lado daquilo que o Senhor quer. E ao fazermos isso, Senhor, nós vamos honrar e glorificar teu nome, nós vamos engrandecer o Senhor, e assim, Deus, nós vamos realmente fazer o que é correto. Então ajuda-nos nessa empreitada, nesse desafio de nós perseverarmos mês a mês nesses estudos, para sermos gerados como servos do Senhor, realmente qualificados e realmente prontos para te servir. E oro isso em nome de Jesus. Amém e amém. Até a próxima aula, tá? Não esqueça, tudo lá no YouTube, no canal da igreja, tá?
e vai acompanhando as aulas e lembra que tem 2 aulas presenciais. Até daqui a pouco na próxima aula.